Estamos a falar do nosso 12º encontro, dando continuidade às nossas reflexões. Tenho a pretensão de fechar o primeiro módulo com 15 encontros. Neste 12º módulo, farei uma reflexão, não sobre conceitos, uma reflexão sobre a nossa realidade numa perspectiva da psicanálise. De uma forma tranquila, vamos nos concentrar, organizar a nossa mesa, o nosso ambiente, o nosso espaço, encontrar um silêncio favorável para ouvir a voz da consciência, ouvir a voz do interior. Uma reflexão, uma meditação. Estamos a falar da psicanálise, estamos a falar de um portal, de uma passagem que permite olhar a realidade de um modo diferente. Novos olhares ao mundo do cotidiano. Já passamos por diversos olhares, em diversas perspectivas, a respeito de possibilidades e oportunidades de enxergar a realidade. Enxergamos a realidade do lugar onde pisamos. Nessa perspectiva, lembro um texto, Tirando os Sapatos, de Newton Bonder, um pastor. Tirar os sapatos. De um modo figurado, para enxergar a realidade, nós precisamos nos despir de nós mesmos, nos despir dos nossos limites, das nossas amarras, nos despir de nossa cegueira, de nossos limites falsos, para enxergar para além. Vocês conhecem aquela expressão, mitologia da Grécia, dos gregos, diante da esfinge, e a esfinge dizendo: decifra-me ou eu te devoro. Diante dessa nova realidade que nos é dado a olhar, diante dessa nova sensibilidade ao mundo e ao entorno em que vivemos, podemos pensar em novas visões, de modo simbólico, de modo real, de modo imaginário. Vamos fazer a nossa experiência. Tirando os sapatos, aquela possibilidade de nos despir dos nossos preconceitos, de nossas opiniões e deixarmos-nos ouvir pelas provocações. Outra possibilidade, tirando os sapatos ou pisando no chão. Pisando no chão, pés descalços, para sentir a terra em que pisamos. Vamos fazer a experiência? Vejam que essa experiência pode ser muito interessante, desde que possamos abaixar a nossa guarda, abaixar as nossas defesas, congelar mecanismos de defesa que nós
alimentamos ou tenhamos alimentado ao longo da existência. Vamos pensar comigo. Vamos fazer essa experiência. Conto com a sua colaboração, conto com a sua disciplina, a sua concentração e conto com a sua disponibilidade. Deixe-se navegar, deixe-se conduzir. Vamos experimentar. Partir do consciente, atravessar a ponte para chegarmos ao grande salão, ao inconsciente. E vamos ver o resultado, até onde chegaremos. Que tal? Vamos em frente? Bem, vamos avante. Estamos diante de um quadro de Salvador Dalí. O nome deste quadro, Criança Geopolítica, assistindo o nascimento do novo homem. Vamos fazer uma caminhada juntos, tranquilos, a olhar para este cenário. E vamos descortinar. E vamos buscar detalhes naquilo que nos é dado a ver, o visível. Pelo nome, nós temos uma referência, criança, temos um conceito de criança, geopolítica, temos um conceito de geopolítica, principalmente hoje, no mundo conturbado que estamos a viver, um momento de desencontros, de guerras entre povos, guerras entre seres humanos, a geopolítica que se reconfigura de um modo diferente. Criança, temos conceito, geopolítica, temos uma noção. Nascimento de um novo homem, voltamos ao Sebastião Salgado, do primeiro encontro, do documentário, da lembrança do sal da terra. O homem é o sal da terra. O homem tempera o ecossistema. O homem dá sentido ao ecossistema. O homem se admira diante da harmonia do sistema que é autorregulável. Esse é o homem, esse é o ser humano. Convidado a manter a sincronicidade e a harmonia do universo. É deste homem que somos nós, cada um de vocês, eu, é que vamos pensar a nossa prática, olhando nesse quadro e fazendo uma leitura comigo. O nascimento do novo homem. Vamos ao exercício de atualizar essa leitura em pintura que Salvador Dalí fez à época dele. O quadro é de 1943, contexto histórico, Segunda Guerra Mundial. Nosso universo de referência, o mundo em guerra, Segunda Guerra Mundial, sensações e emoções, transcendências de Salvador Dalí na pintura. Já falamos anteriormente dessa linguagem, a arte e a capacidade da arte, a pretensão de falar para além das palavras, de falar a realidade para além das palavras. Então vamos comigo, vamos experimentar, caminhar na visita desta obra para além da realidade.
O nosso primeiro olhar deve se voltar para o que vemos. Precisamos aguçar a nossa percepção, a nossa visão. Com certeza estamos a ver a mesma imagem, a mesma pintura. O que nós vemos? O que conseguimos identificar? Tenho a impressão que a imagem nos apresenta o mundo, apresenta continentes, apresenta um horizonte com sol, com nuvens, com luz, com sombra, apresenta personagens, uma mulher, feminino, apontando o dedo para o mundo, um garotinho, olhar espantado, olhando a realidade. O que vemos? Continue a olhar. Lembrando do nosso bloco de notas, trata-se nessa atividade de uma experiência de reflexão. Estamos em busca de aprofundar e alargar o nosso repertório. Então, identifiquem mais elementos que vocês conseguem encontrar um nome para identificar. Primeiro olhar, aguçar a nossa percepção. Avançando um pouco mais, parece-me se tratar do nosso planeta. Tem-se a impressão de um ovo quebrando, um homem saindo deste ovo, tem-se a impressão de um planeta, o homem rasgando esse planeta, o sentido de libertação. O homem dentro de uma bolha, procurando sair de dentro da bolha, se movimentando. Vejo o movimento dos pés, o movimento das mãos. Identificamos os continentes, América Latina, identificamos África, identificamos Europa. Alguns detalhes que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vejam quase que a lágrima desse planeta, deste ovo, a lágrima dessa placenta sobre o manto branco, representando sangue, manchando um pano branco de sangue. O que mais podemos observar que a gente possa identificar pelos nomes? A mulher, a criança, o homem, dentro da placenta, os continentes, no fundo um personagem vermelho, as cores claras e escuras. Não sabemos bem do que se trata esse disco acima. Luminosidade. Esse é o plano do visível. Vamos abstrair. Identificamos o que está ao nosso alcance em termos de limite do físico, a imanência e a transcendência. Como vamos dar um salto para uma abstração? Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos então ao quadro de Salvador Dalí. Nos encontramos diante de um enigma.
de início, usei aquela expressão, decifra-me ou eu te devoro, da esfinge de Tebas, ou você me descobre ou eu te devoro. Vamos usar uma imagem de Newton Bonder, um texto que ele escreveu, cujo título, Tirando os sapatos para caminhar em novos territórios em novas terras. Nós podemos usar duas imagens, de uma forma tranquila, com uma postura acolhedora. Vamos nos despir dos nossos preconceitos, dos nossos falsos limites e nos colocar numa posição de reflexão, de meditação, para que a gente possa experimentar a beleza deste quadro de Salvador Dalí, quando ele aborda a questão do novo mundo e do novo homem. Tirando os sapatos, metaforicamente, tirar os sapatos é se permitir andar em territórios desconhecidos. Muitas vezes a gente não se sente seguro e só caminha por onde conhece. Experimentar, se desafiar, andar por novos territórios é algo significativo. Tirar os sapatos ou caminhar com os pés descalços é uma forma de sentir a terra. É uma forma de sentir a terra. Curiosamente, me lembrei de uma passagem quando estive em Santiago, onde num lindo domingo de sol, resolvi correr pela cidade, sentir a cidade com os pés descalços. E passei mais ou menos de 1 a 2 horas correndo pelas ruas de Santiago, sentindo a cidade pelos meus pés descalços. Tirar os sapatos para andar em terras desconhecidas, tirar os sapatos para sentir a terra, o calor da terra. Então, estamos diante de um quadro que nós chamamos Criança Geopolítica, assistindo o nascimento do novo homem. É um quadro de 1943, 80 anos se passaram, é um quadro de Salvador Dalí, pintado no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, vocês imaginem o clima de guerra. Não precisamos ir muito longe. Depois de 80 anos, podemos atualizar a leitura numa releitura de Salvador Dalí no contexto atual da nossa geopolítica, dos nossos confrontos de continentes, confronto de povos, mostrando a fragilidade do ser humano. Nos lembra muito Sebastião Salgado, num dos primeiros encontros, fotos, vídeos da fragilidade do ser humano diante da exploração, diante do sofrimento de povos, onde Sebastião Salgado lembrava: o homem é o sal da terra, o homem é o tempero da terra. Então vamos fazer um exercício de releitura, vamos atualizar 80 anos de Salvador Dalí, o quadro de 1943. Vamos experimentar ir para além daquilo que nos é dado a olhar. Vamos comigo. Concentrem-se, um relaxamento, uma respiração, uma posição adequada, coluna esticada,
Pode-se acompanhar de uma musiquinha clássica de fundo que ajude na concentração. Ventilação no escritório, na sala, no quarto, no ambiente onde você se encontra. Vamos experimentar ir para além do que nos é dado ao olhar a partir do pretexto da pintura de Salvador Dalí. Nome do quadro, em partes, criança, identifiquem a criança, geopolítica, identifiquem os continentes, América Latina, América do Norte, África, Europa, Ásia. Identifiquem os continentes. Identifique tudo aquilo que é visível. O homem quebrando um ovo, o homem quebrando um planeta, o homem saindo de uma placenta, o homem surgindo de um continente americano, em contraposição a um continente europeu, velho mundo morrendo, o novo mundo pelos americanos surgindo com muita esperança, uma nova visão de homem, de mundo. Uma mulher, vamos ver se eu não atrapalho. Uma mulher apontando para o mundo nos traz a lembrança do quadro, da pintura, Capela Sistina, Adão e Eva, Deus e Adão na criação, o dedo de Deus, aqui o dedo da mulher apontando para o mundo. No nosso primeiro olhar, que cenário nós estamos a ver? Vamos aguçar a nossa visão, a nossa percepção. A impressão de um planeta Terra, o homem rasgando o planeta. No fundo, uma ideia de libertação, de autonomia, de protagonismo. Vamos a alguns detalhes. Veja a manta branca no chão e a gota de sangue sobre a manta. Um símbolo de paz e um sangue, o preço de uma luta. Vamos observar os elementos que nos são visíveis. Enxergamos tudo aquilo que podemos colocar nome. Um homem ao fundo de vermelho, um homem, um personagem. Do outro lado, um outro personagem no deserto, a mão num aceno de adeus. Vemos a luz de longe no horizonte, sombras, cores claras, cores escuras. Nos damos conta de um obelisco. O visível nos é dado e nós nominamos, substantivamos aquilo que nos é dado ao olhar. Vamos então para um segundo momento. Vamos para as metáforas. Pelo nome. Criança, geopolítica, assistindo ao nascimento. Trata-se de um nascimento. Passa-se a ideia do útero, passa-se a ideia da mãe terra, passa-se a ideia da placenta visível e invisível. A mulher que aponta para o planeta Terra, lembrando, já disse a vocês, o quadro de Michelangelo, Capela Sistina, Deus e Adão. Um detalhe, no primeiro quadro, Deus e Adão, numa perspectiva religiosa da criação do homem.
Num segundo quadro, uma outra perspectiva da razão, o homem sendo o senhor da criação e criando, projetando a criação no momento de destruição. Na perspectiva religiosa, Deus, Adão, criação do homem para que ocupe o seu lugar no universo. Deus criando. Num segundo momento, o homem criando o homem, numa perspectiva de destruição. Avançando. Outro elemento importante, o contexto histórico. Já dizia na abertura, 1943, um cenário de Segunda Guerra. Continente europeu morrendo e o continente americano surgindo. O homem novo surge no continente americano. Por outro lado, a famosa lágrima do continente africano, num sinal de tristeza, vendo o que está acontecendo, e uma África que se entristece pelo processo de exploração, de colonização, de humilhação. Avançando, continente europeu, continente americano, a experiência de nascimento e morte nos símbolos, uma criança, um olhar de espanto, refém da conspiração destrutiva do mundo em que ela vive. Qualquer semelhança com os tempos de hoje, mera coincidência. Pela mídia, muita violência, muitas mortes, e as crianças, bebês, de uma forma significativa, nos chamando a atenção para o sentido e o propósito do ser humano nas relações, nos lugares que ocupa no ecossistema. Já identifiquei para vocês, no fundo, alguém no deserto acenando um adeus, provavelmente, ao velho continente e um bem-vindo ao novo continente. Estamos falando num contexto de 80 anos atrás. Do outro lado do ocidente, um personagem vermelho a nos lembrar a personificação do mal, da fragilidade do ser humano. Isso são imagens nos dadas a olhar. Quanto aos símbolos, vamos identificar os principais nesse contexto de Salvador Dalí. Primeiro deles, comentamos, obelisco, cá, à direita, símbolo do poder. Na história dos povos, sempre presente na civilização. No Egito, nós nos damos conta dos famosos obeliscos. Obelisco, símbolo do poder, símbolo do falo, do órgão masculino. Avançando um pouco mais, nós temos a tenda. O que seria essa tenda? Com bordas pontudas. A tenda nos lembra o órgão feminino, as cavidades, justamente porque o mundo, passando a ideia da criação, abaixo do órgão feminino, o mundo ou o homem novo sendo criado. As bordas pontuadas ou as bordas pontudas, lembrando dos sonhos, lembrando do onírico,
Lembre-se que Salvador Dalí trabalhou muito com temas voltados para a experiência do inconsciente. Podemos avançar um pouco mais. Temos, então, de um lado, o obelisco, de um outro lado, a tenda, o órgão masculino, o órgão feminino. Temos o elemento sonho nas bordas. E aí nós perguntamos, se afinal, qual é o sentido do quadro? Bem, o sentido do quadro se volta ao tema: nascimento de um novo homem. Nascimento de um novo homem na perspectiva de Salvador Dalí, na perspectiva onírica, na perspectiva do sonho, na perspectiva da imaginação, na perspectiva de uma leitura para além da realidade. O que ele nos quis mostrar nessa pintura? Salvador Dalí nos quis mostrar a fragilidade do ser humano, as nossas limitações. Como eu dizia, que na experiência da psicanálise nós experimentamos enxergar para além daquilo que nos é dado aos olhares, experimentar este quadro na leitura que fizemos. Vocês terão um tempo maior para, diante do quadro, buscarem mais informações, mas eu diria que revisitar e reatualizar o quadro de Salvador Dalí para os tempos de hoje, num chavão, diríamos, qualquer semelhança, mera coincidência. Pense nisso. Farei um intervalo para uma água e voltarei em seguida. Pessoal, dando continuidade ao nosso trabalho de reflexão, a nossa experiência de transcendência, a nossa experiência de transferência, a nossa experiência a partir da metáfora que nos foi apresentada, da leitura e releitura do quadro de Salvador Dalí, nos permite uma reflexão de modo pedagógico para que a gente possa organizar nossas emoções e nossos sentimentos. Eu peço a vocês que no exercício a posteriori, que no exercício ao depois da nossa reflexão, no momento muito pessoal seu, no melhor momento do dia, volte ao quadro. Certamente você fez as suas anotações no teu bloco de anotações e melhore aqueles elementos que eu apontei, procure outros elementos, faça conexões, ligue os pontos para que aconteça a progressão da aprendizagem, novas conexões, novas descobertas. Em trabalhando nossas emoções que foram provocadas, nossos sentimentos, nós estamos sempre a ressignificar. Em falando de psicanálise, matéria-prima da psicanálise, nós temos dito as palavras, a linguagem nos habita, na linguagem nós estabelecemos a nossa morada. Então, atenção ao repertório novo, atenção aos novos acréscimos. Na experiência que nós fazemos de busca de novas informações, não se trata de jogar as informações que nós temos, as já conquistadas, como velhas. Trata-se de acrescentar novas informações, novas percepções, de uma forma descontraída, relaxada, sem nenhum mecanismo de defesa
preparado, armado, vamos nos colocar numa posição de acolhimento e vamos a essa mensagem. Diante do quadro que nós vimos, Salvador Dalí, 1943, 80 anos atrás, Segunda Guerra, nós fizemos a releitura daquele quadro e trouxemos a ideia do novo homem, do novo mundo, para 80 anos depois, diante desse novo contexto geopolítico que estamos vivendo. Situações embaraçadas, situações complexas, de poder, de hegemonia, muito difícil de elaborar diálogos, muito difícil de construir saídas. Diante dessa fragilidade do ser humano, vamos refletir. Vamos trabalhar a nossa percepção, as nossas percepções. Então vamos ao nosso texto. Refletindo sobre a fragilidade humana, na ótica da psicanálise, somos levados a uma viagem de introspecção, explorando as profundezas da nossa mente e do nosso espírito. A psicanálise, com suas raízes na compreensão do inconsciente, nos oferece uma perspectiva única sobre nossos medos mais íntimos, desejos reprimidos e traumas passados que moldam quem somos e como interagimos com o mundo ao nosso redor. Essa abordagem revela que, em sua essência, a fragilidade humana é um reflexo da complexa rede de nossas experiências internas. Cada indivíduo carrega consigo um mundo interior rico, muitas vezes marcado por conflitos não resolvidos e emoções não expressas. Esses elementos internos, embora invisíveis, influenciam profundamente nossas ações e reações no mundo externo. A psicanálise nos ensina que a fragilidade não é uma falha, mas uma parte intrínseca da condição humana, faz parte da condição de ser humano. Ela destaca a importância de reconhecer, aceitar novas vulnerabilidades como um passo crucial, como uma oportunidade para o crescimento pessoal e a cura emocional. Ao mergulhar em nossas próprias profundezas, podemos começar a entender melhor nossos padrões de comportamento, medos e desejos. Esta compreensão não apenas facilita o autoconhecimento e a autocompaixão, mas também promove a empatia pelos outros. Reconhecendo nossas próprias fragilidades, nos tornamos mais receptivos às lutas dos outros, criando um terreno comum para uma conexão genuína. Além disso, a psicanálise sugere que enfrentar e trabalhar fragilidades internas pode levar a uma transformação pessoal significativa. Ao confrontar e integrar os aspectos de nós mesmos que podem ter sido anteriormente evitados ou reprimidos, abrimos o portal para um sentido de paz e de bem-estar profundo. Finalmente, a jornada psicanalítica, a experiência psicanalítica, em direção ao entendimento da fragilidade do ser humano, é uma jornada de aceitação, cura e transformação. Essa jornada nos encoraja a abraçar todas as partes de nós mesmos, as fortes e as frágeis, e nesse processo encontrar uma forma de paz e bem-estar que é autêntica, profundamente enraizada. Paz e bem, sempre em memória das boas energias e das boas vibrações.
Pessoal, fechando a nossa reflexão de hoje, terminando com o último quadro, Salvador Dalí. Numa perspectiva de análise, vejam a janela, vejam a garota, vejam o mar, vejam o continente, vejam as águas, vejam que se trata de uma garota descalça, veja que se trata de uma sala, de um quarto. Essa inspiração Salvador Dalí tirou de Ana Maria, essa modelo que aí se encontra, que foi a cuidadora dele ao longo da vida e ao mesmo tempo a musa de Dalí, Ana Maria. A pintura se chama Garota na Janela. Por que eu termino com esse olhar? Porque o nosso olhar, nós fomos convidados a experimentar, atravessar o portal da psicanálise para enxergar uma realidade, uma floresta que existe na nossa mente, uma floresta de emoções, de sentimentos, muitos elementos que você já consegue identificar. Ao final da nossa reflexão, uma janela do olhar infinito. Olhar, estamos a convidar nossos alunos a olhar para além do horizonte. Muitos dos nossos alunos, ou parte dos nossos alunos, não se dá ao direito de experimentar olhar no horizonte e experimentar olhar para além do horizonte. Sempre estarei a provocar o nosso grupo que caminha conosco. Vamos perceber o horizonte e vamos perceber para além do horizonte. A sensação do quadro é que nos diz que a paz parece nesse cenário. Esse cenário nos mostra personalidade, reflete a personalidade dessa garota, desse personagem. Esse quadro nos oferece a leitura de um mundo novo. O que será que existe para além do horizonte? O que será que existe para além desse continente que nos é dado a olhar? Esse olhar de infinito nos traz ansiedade, nos traz receio, nos traz medo pelo novo. É preciso tirar os sapatos dos preconceitos, dos falsos limites, das pseudo-morais, para se libertar das travas, das amarras que nos impede de enxergar o infinito. O rosto não aparece. Se o rosto não aparece, a impressão que se passa, existe no olhar o desejo de seguir em frente. A sala vazia. A impressão de um mundo fechado, do ponto de vista físico e do ponto de vista metafórico, simbólico. A sala vazia, um mundo fechado. No olhar da garota, uma sensação de interesse em expandir esse mundo fechado. Uma sala vazia, uma sala sem objetos. Uma abstração, necessidade de mais informação, necessidade de mais conhecimento, necessidade de buscar experiências, necessidade de caminhar. O mundo tem o tamanho dos nossos passos. Descalço, melhor ainda.
Quanto mais se aprender, mais a sala ficará cheia. Pés descalços. Pés num contexto da realidade. Pés no contexto do lugar onde habitamos, da casa onde vivemos. A jornada, a janela, sempre que apresenta o mar, simboliza a liberdade, simboliza a determinação, aquele olhar que procura um porto seguro. O que tem de desafio? A imprevisibilidade. No olhar infinito, o movimento das ondas, os altos e os baixos da onda, em movimentos e barulhos rítmicos, a pulsar a nossa esperança, a pulsar a nossa ousadia, a pulsar o nosso anseio por novas descobertas, por novos territórios. Esta é a experiência a que somos convidados. Com isso, nós encerramos o nosso 12º encontro, a nossa 12ª aula. Aproveitem para revisar o nosso vídeo aula, pare nos momentos mais significativos, anote nos momentos em que os insights se nos revelam quem somos e para onde queremos caminhar. Por aqui paramos, até nos encontrar